O que há de verdade na história de que Bruno Henrique já se acertou para permanecer no Flamengo? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta de uma pessoa muito próxima ao atacante e fala também sobre o Corinthians atrás de laterais esquerdos no plural. Surgiram mais dois nomes. Por falar em laterais, Iago, ex-jogador do Internacional hoje no Augsburg, revela ter sido procurado por 4 clubes brasileiros. Falo para vocês sobre o projeto do São Paulo em relação à reforma do Morumbi. Tudo sobre o Palmeiras com direito a Endrick sendo esperado com moral no Real Madrid. Tem ainda novidades sobre o Cruzeiro e não são boas. As últimas do mercado, o que o Botafogo precisa para ser campeão brasileiro e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal no YouTube que tem a missão de deixar você por dentro de tudo que está rolando com o futebol no mundo de bastidores, mercado e muito mais. Para não perder nada, é só apertar o botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet. Nesse domingo tem muito jogo pelas eliminatórias para Euro. Estou destacando para vocês as seguintes partidas: República Tcheca e Ilhas Faroe. Vou de vitória da República Tcheca. Tem Suíça e Belarus. Vou de vitória da Suíça. Imagino que a Croácia vença o País de Gales, assim como a Espanha em relação à Noruega. Polônia e Moldávia, vou de Polônia. Romênia e Andorra, vou de Romênia. Turquia e Letônia, vou de Turquia. É importante lembrar que se você fizer apostas casadas, sua chance de ganhar aumenta. Para participar no 1xBet é simples, pegue o link que está no comentário fixo, já faz seu cadastro. Não esquece de usar o código Nicola para ter direito a 100% de bônus, beleza? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o jornal AS, que destacou em sua capa que o Real Madrid espera Endrick com a camisa 9. O atacante do Palmeiras se mudará para a Espanha em julho e vai chegar repleto de moral por lá. Quero contar também que o Palmeiras é o clube que mais faz cruzamentos no Campeonato Brasileiro, são 756, uma média de 29 por jogo, de acordo com números do Footstats. O Red Bull Bragantino é o segundo que mais cruza, mas bem atrás, 25 cruzamentos por jogo. Por falar no Bragantino, ele é também o time mais jovem, pelo menos de média de idade na Série A do Campeonato Brasileiro, 24 anos de média, somando todos os atletas. O segundo elenco mais jovem é o do Vasco da Gama, com 26. Para completar o giro de notícias, queria falar sobre a minha portuguesa, que acertou a renovação do contrato de Rony, um dos poucos que se destacaram ao longo da Copa Paulista, atacante de velocidade, bom drible, gostei da renovação. Hora de falar sobre o Botafogo e os clubes que brigam pelo título, o que eles precisam fazer para chegar à pontuação mágica. Até hoje, desde que o campeonato passou a ser disputado por pontos corridos, nunca nenhum clube somou mais do que 74 pontos na condição de vice-campeão. Ou seja, se você fizer 75 e a lógica prevalecer, os 75 garantem a taça. Hoje o Botafogo, líder do campeonato, tem 55, a 20 pontos do número mágico. Para que ele alcance esses 75, o Botafogo precisaria de uma campanha de 55% dos pontos nas 12 rodadas que restam. Só para você entender, hoje o Botafogo tem uma campanha de 70% de aproveitamento dos pontos. Red Bull Bragantino, que é o segundo, precisaria de um aproveitamento de 80% dos pontos para chegar aos 75%. Já Grêmio, Palmeiras e Flamengo aparecem mais atrás, precisariam de uma campanha muito sólida. 31 pontos dos 36 possíveis e um aproveitamento de 86% dos pontos. E aí, quem será o campeão brasileiro? Use o espaço para comentários e deixe o seu recado agora mesmo. Bora falar agora sobre o Cruzeiro. Será que a torcida do Cruzeiro está com saudades do Pepa? Pelo que eu senti nas redes sociais, tem muita gente tirando aquelas cornetadas todas em relação ao Pepa e dizendo que o trabalho dele era bom e as pessoas não sabiam. É que desde a saída do Português, o Cruzeiro, que já tinha dificuldades em marcar gols, também passou a levar gols. Não foi o caso desse sábado, empate em 0-0 com o Cuiabá, mas a classificação do time preocupa. Cruzeiro que inclusive viu o Daverson perder a principal chance do jogo. A partida foi disputada na Arena Pantanal em Cuiabá. Antes do jogo, o Cruzeiro já havia anunciado o afastamento do Gilberto, atacante que não marca há 152 dias. São 4 jogos sob o comando de Zé Ricardo, uma vitória na estreia contra o Santos 3-0 e 3 partidas sem vencer. A derrota para o Fluminense, fora de casa por 1-0, e os empates contra o América em casa, esse péssimo 1-1 e o 0-0 contra o Cuiabá. O time fez apenas um gol nos últimos 3 jogos. Nesse momento, 13º lugar com 31 pontos conquistados, Cuiabá é o 11º com 33. Esse pontinho que o Cruzeiro somou foi ruim para o Corinthians, que caiu para o 14º lugar. São 31 pontos conquistados, assim como o Cruzeiro, mas o Corinthians leva vantagem ou desvantagem nos critérios de desempate. Santos e Bahia aparecem entre o Corinthians e a zona do rebaixamento.
Bora falar agora sobre o lateral esquerdo Iago, vocês lembram dele? Jogador que surgiu no Internacional, foi profissionalizado em 2017 e vendido ao Augsburg da Alemanha em 2019. Nesse período de 2 anos foram 80 partidas disputadas. O Iago está indo para o último ano de contrato dele lá no Augsburg. O vínculo vai só até junho de 2024, ou seja, a partir de janeiro ele já pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça para qualquer time do Brasil ou do exterior. E o Iago deu uma entrevista ao GE admitindo que foi procurado por 4 clubes brasileiros. O próprio Internacional, além do Flamengo, do Palmeiras e do Corinthians. O Iago não quis cravar seu futuro. A frase é a seguinte, abre aspas, meu futuro ainda não está definido, estou considerando todas as possibilidades que surgirem, seja no Brasil ou na Europa, fecha aspas. Só para destacar alguns detalhezinhos importantes. Jogador de muito recurso, de muita técnica e que evoluiu bastante defensivamente. Com 26 anos de idade, tenho certeza que seria peça importante para qualquer clube de futebol no Brasil. Só para arrematar, vale a lembrança também de que nessa temporada no futebol alemão ele tem apenas 4 partidas, ficou de fora do início por conta de lesões, mas voltou a ser titular, embora o time dele não viva um momento dos melhores. Você gosta do Iago? Contrataria para o seu time? Use o espaço para comentários e avalie. Bora falar agora sobre o projeto de reforma do Morumbi. Esse é o grande sonho do presidente Júlio Casares, que tem tudo para se reeleger para mais 3 anos de presidência. A eleição acontece agora no final do ano, e especialmente depois do título da Copa do Brasil, a chance dele perder essa eleição é mínima. E o grande objetivo do Júlio como presidente era garantir um título de importância, de relevância. Esse título veio com a Copa do Brasil e a partir de agora ele vai trabalhar incansavelmente para reformar o estádio do São Paulo. Como é que seria essa reforma? O Tricolor quer rebaixar o gramado, quer criar um novo anel inferior e que vai aumentar a capacidade do estádio para mais ou menos 20 mil pessoas. O Morumbi passaria a comportar algo na casa dos 86 mil torcedores. O projeto é bem parecido ao que o River Plate fez no Monumental de Núñez. Hoje o Monumental é inclusive o maior estádio da América do Sul. O que falta para que o São Paulo leve adiante essa história? Primeiro, o Tricolor vai esperar que prefeitura e governo façam as obras de canalização de um córrego que passa debaixo do estádio do São Paulo. A partir dessa obra, que deve se iniciar nas próximas semanas, o Tricolor estará liberado para rebaixar o seu gramado. A obra está estimada em 400 milhões, essa obra de canalização do córrego, e o São Paulo não vai gastar absolutamente nada. Aí vem a segunda parte, essa é a mais complicada. O São Paulo precisa de mais ou menos 500 milhões de reais para tocar a obra no estádio. Rebaixamento do gramado, construção de um anel, além de uma série de outras coisas. O Tricolor não tem dinheiro para isso, é bom que fique claro. Mas a ideia do presidente Júlio Casares é encontrar parceiros na iniciativa privada, empresas que possam explorar depois o estádio do Morumbi assim que ele ficar pronto. Não é uma busca fácil, o Júlio já tenta no mercado há pelo menos 2 anos alguém que tope bancar esses 500 milhões de reais. O São Paulo imagina que a partir do momento em que o córrego estiver canalizado, essa busca possa ser um pouco mais facilitada. Então você, torcedor do São Paulo, que está ansioso com esse projeto, saiba que o Júlio quer muito, mas coisa das mais complicadas, tá? Bora falar agora sobre o Corinthians, de olho em mais 2 laterais. Fui o primeiro a contar para vocês que Guilherme Arana, que pertence ao Atlético Mineiro, interessa ao Corinthians. Até acrescentei alguns vídeos depois que o Arana adoraria voltar ao timão, mas o Atlético promete fazer jogo duro. O contrato do Arana com o Galo se encerra em dezembro de 2024. O Atlético tenta renovar esse vínculo, se não houver acordo, aí sim o Corinthians entrará forte. Já o site Meu Timão contou nas últimas horas que outros 2 laterais surgiram como possibilidades para o Corinthians, embora ainda não existam negociações, são nomes que interessam. Primeiro deles, Santiago Montiel, ele é primo do Gonzalo Montiel. O Gonzalo é lateral direito e joga no Nottingham Forest, da seleção argentina. O Santiago Montiel tem só 22 anos de idade, lateral esquerdo, pertence ao Argentino Júnior. Essa é a primeira temporada dele de destaque no time, 41 partidas, 2 gols e 6 assistências. Tem contrato até dezembro de 2026, está avaliado pelo Transfer Market em 3,5 milhões de euros. O Santiago Montiel, inclusive, chegou a postar um story depois da publicação da matéria do Meu Timão, com uma foto dele enfrentando o Corinthians em partida recente. Será que é um sinal? Já Marlon é o segundo nome, é o segundo alvo do Corinthians. É o segundo entre vários, né? Porque a gente já falou de Iago, já falou de Arana, agora do Santiago Montiel e, de acordo com o Meu Timão, também o Marlon. Marlon pertence ao Cruzeiro, tem 26 anos de idade, atual temporada de 30 jogos, 2 gols e 3 assistências. Confesso que não achava o Marlon bom lateral nos tempos de Figueirense, Fluminense, mas faz um campeonato bastante interessante com a camisa do Cruzeiro, defensivamente muito forte, recordista de desarmes, tem também apoiado bem.
Ele chegou no primeiro semestre desse ano depois de uma passagem pelo Ankaraguncu, que é um time da Turquia. O contrato do Marlon lá no Cruzeiro só se encerra em dezembro de 2024 e ele está avaliado em 4 milhões de euros. Nenhuma definição sobre lateral deve acontecer tão breve, até porque há eleição em 25 de novembro, então o que os candidatos fazem nesse momento é prospectar e conversar para tentar alinhar contratações ou possíveis contratações para o momento em que um dos dois candidatos, André Negão ou Augusto Melo, confirmarem a vitória. Beleza? Quero fechar o vídeo para repercutir a possibilidade de Bruno Henrique já ter dito sim ao Flamengo, contrato de 2 anos, e agora pequenos detalhes burocráticos separariam esse acordo. Primeiro a contar sobre o tema foi o Júlio Miguel Neto, que é youtuber e segue o Flamengo bem de perto. Depois outros repórteres também que seguem o Flamengo tiveram acesso a essa mesma informação. De acordo com o Júlio e com esses outros jornalistas, os outros clubes interessados no Bruno Henrique já teriam até sido avisados pelo staff do jogador de que não tem mais negociação, o Bruno se acertou com o Flamengo e vai continuar. Esse acordo teria 2 anos de duração, com direito a um aumento salarial, e o Bruno estaria satisfeito com essa situação. O que eu fiz? Entrei em contato com uma pessoa muito próxima ao Bruno Henrique, uma pessoa do staff do atleta, e a pessoa desmente qualquer acordo com o Flamengo. Ela garante que a coisa segue como antes. Houve uma segunda reunião nessa semana, não houve acordo entre as partes, aquilo que o Bruno Henrique pede é maior do que o Flamengo ofereceu, além do tempo de contrato que segue sendo um empecilho. O Bruno Henrique gostaria de 3 anos de contrato, o Flamengo ofereceu 2. A única novidade em relação a essa última reunião entre Flamengo e Bruno é que o Fla aumentou em relação à primeira proposta. Só para a gente contar direitinho as ofertas. Hoje o Bruno Henrique tem em mãos uma oferta do Palmeiras de 2 milhões de reais por mês, entre salários, direitos de imagem e luvas, contrato de 2 anos, prorrogável por um terceiro. Já o Flamengo, que paga atualmente ao Bruno Henrique 1.250.000 por mês, ofereceu a manutenção desse salário e a prorrogação do contrato por 1 ano. Essa oferta foi recusada logo de cara há algumas semanas. No encontro mais recente, o Flamengo subiu essa proposta para algo na casa de 1.400.000, alegando que esse salário já faria do Bruno Henrique o segundo jogador mais bem pago do elenco, o que não é muita verdade. O Gabigol, vocês sabem, ganha 1.600, o Davi Luiz ganha 1.500. Talvez eles estejam contando que o Davi Luiz vai embora e o Bruno passaria a ser o segundo reforço o segundo jogador mais caro do elenco. O staff do jogador não gostou, apesar dos 2 anos de contrato, o Flamengo até melhorou essa questão do tempo. O staff do atleta não gostou e tudo segue como antes. Não há acordo com o Palmeiras, não há acordo com o Flamengo. Mas hoje a melhor oferta é do Palmeiras e se o Flamengo não fizer uma última oferta com valores e condições melhores, a tendência é que Bruno feche de fato com o Palmeiras. Eu prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade eu conto para vocês. Não esqueçam de curtir o vídeo, deixem like, se inscrevam no canal. A gente se encontra. Abraço, tchau!